O Internacional, se for para os pênaltis, escrevam o que eu estou falando. Vou chegar mais perto. Se o Inter for para os pênaltis, o Inter é campeão estadual. Porque o Rocher é muito mais goleiro do que o Everton. O Everton tem os bracinhos curtos. E o Rocher é goleiro de seleção uruguaia. Não! Calma. Não. O Borré que agrediu o cotovelo do Arthur. Calma. Daronco, tô vendo aqui. O Borré que agrediu o Arthur. Que o Internacional tem uma deficiência muito grande, que é essas bolas esticadas às suas costas. O time do Internacional não consegue estancar isso aí. O Pesolano precisa corrigir esse problema do Inter para ontem, reativo. E foi única e exclusivamente por isso que não tomamos também do Flamengo esse tipo de bola nas costas. O gol deveria ter sido anulado pelo VAR e pelo Bandeirinha. Pelo Bandeirinha também, porque o Bandeirinha também tinha que ter visto. O Inter vai superar mais esse obstáculo que a Federação Gaúcha vergonhosamente colocou no caminho do Internacional. Que é um campeonato tão banana que ganha quem grita mais. Ganha quem grita mais. Sem vontade nenhuma. É verdade, faltou vontade. É como a gente estava falando, não é que passou pela arbitragem a vitória do Grêmio. Claro que teve um erro, principalmente quando estava 11 contra 11, muito forte, que poderia ter mudado a história do jogo, mas não passou por aí. A gente vem falando, Fernando, aqui nesse espaço mesmo, no nosso canal, nos vídeos, nas lives, que o Internacional tem uma deficiência muito grande, que é essas bolas esticadas às suas costas. O time do Internacional não consegue estancar isso aí. O Pesolano precisa corrigir esse problema do Inter para ontem. O Inter precisa ter um equilíbrio nessa defesa. Não adianta ser só ofensivo, né? É lindo. Um time ofensivo, um time que pressiona alto, que marca lá em cima, que abafa os adversários, que tem volume de jogo. É lindo quando dá certo. Quando pega um time, por exemplo, da primeira divisão, que consegue ultrapassar essas linhas, ora sim, ora não, ora sim, ora não, mas uma hora eles conseguem ultrapassar essas linhas e chegam todas as vezes na cara do goleiro. Todas. Isso aconteceu com o Remo, isso aconteceu com o Palmeiras, isso aconteceu com o Atlético Paranaense, só não aconteceu com o Flamengo. E não foi porque o Flamengo estava cansado ou estava com problemas. Foi porque contra o Flamengo o Inter jogou, Inter foi o time que jogou no contra-ataque, Inter foi um time que jogou reativo, e foi única e exclusivamente por isso que não tomamos também do Flamengo esse tipo de bola nas costas. O Inter, se quer pressionar com esse bloco alto lá em cima, o Inter precisa se preocupar em contratar zagueiros velozes. Pelos dois lados, os zagueiros precisam ser velozes, porque senão não vai entrar, vai pressionar, os caras vão ultrapassar essa primeira linha, vão quebrar essa primeira linha e vão estar na cara do nosso goleiro, porque os nossos zagueiros são lentos, não tem como o Inter fazer essa pressão alta com os zagueiros que a gente tem. O Mercado é um senhor de 39 anos, adoro o Mercado, sou muito fã do Mercado, mas é um senhor de 39 anos que nesse esquema do Pesolano não tem nem a intensidade para estar marcando. Então, sem falar, e olha que ele é o melhor, então nem vou falar dos outros. O 10 foco, 3-0 Inter ganhando nos pênaltis. Pessoal, tá tudo aqui no 3-0, que pênaltis, hein? Eu acho que eu e o Zezé e o Muriel, acho que foi, somos os mais confiantes aqui. Avisando, né? A gente tá passando o microfone porque o outro queimou. O Internacional, se for para os pênaltis, escrevam o que eu estou falando. Vou chegar mais perto. Se o Inter for para os pênaltis, o Inter é campeão estadual. Porque o Rocher é muito mais goleiro do que o Everton. O Everton tem os bracinhos curtos. E o Rocher é goleiro de seleção uruguaia. Eita, Zezerino. Isso tópico. Esse é polêmico, Zezerino. Esse aqui deu e está dando e vai dar muito o que falar ainda, que é sobre a arbitragem.
Calma. Não. Calma. Não. O Borré que agrediu o cotovelo do Arthur. Calma. Daronco, tô vendo aqui. O Borré que agrediu o Arthur. Cadeia no Borré, porque ele deu uma cabeçada. Ele bateu com os beiços. Não, ele bateu com os beiços no cotovelo do Arthur. Que absurdo. Absurdo o áudio do VAR. Absurdo o que aconteceu na arbitragem do Clássico Grenal. Absurdo, muito absurdo o que aconteceu na arbitragem do nosso querido Clássico Grenal. Um dos clássicos mais importantes do planeta Terra, Fernanda. Seguramente o clássico mais importante do futebol brasileiro. Seguramente um dos clássicos mais importantes do campeonato do continente sul-americano, Fernanda. Foi manchado mais uma vez por uma arbitragem tendenciosa. E quando eu digo tendenciosa, eu quero dizer uma arbitragem que olhou só para um lado. E eu não estou dizendo que olhou só para um lado porque quis fazer algo errado, Fernanda. Eu quero dizer que olhou só para um lado porque apitou o jogo só para um lado, favorecendo só um lado. O seu coração foi de coração, Fernando. O coração, eles não conseguiram separar o coração do profissional e acabaram com um Clássico Grenal. Acabaram com uma final de um campeonato estadual. Porque aquilo que aconteceu entre o Borré e o Arthur foi agressão, sim, seu Daronco. Seu Bins, foi agressão. Ele não teve a intenção contra o Juventude, daquele lance que o jogador do Juventude foi expulso porque agrediu o Arthur. Se parar o lance um pouco antes, o Arthur também deixa o braço, o cotovelo para trás para se proteger. Ele faz isso. Sempre é para se proteger mirando o rosto do adversário. Isso é agressão. O Borré deveria sim ter tido mais coragem, vamos falar assim, de ter ido para cima do juiz e ter dito: cara, eu fui agredido e eu vou sair do campo agora e vou para a delegacia porque eu fui agredido. Foi uma agressão o que o Arthur fez. E a agressão maior foi o que fez o seu Bins lá no VAR, com toda a tecnologia a seu favor, com tudo para ver que foi uma agressão, todos os ângulos mostrando que foi uma agressão. Ele quase que colocou a culpa no Borré. Quase não, ele praticamente colocou a culpa no Borré. O cotovelo do Arthur estava aí, tu veio porque tu quis. Absurdo o que aconteceu. E isso poderia ter mudado o clássico. Eu não estou dizendo que talvez que o Inter teria ganhado o clássico por ter um jogador a mais. A gente já viu o Internacional passar um jogo inteiro, 2 tempos com o jogador a mais e não conseguir ganhar. Mas com certeza não teria sido essa goleada que aconteceu. O seu Bins teve sim participação direta nesse lance e também no lance, Fernanda, da falta que eu concordo que aconteceu a falta no Ronaldo, teve sequência do jogo, perfeito, ele deu a lei da vantagem, por mais que a lei da vantagem fale que o jogo tem que ir para frente e o jogo do Inter foi para o lado, por mais que tenha acontecido isso, eu aceito essa desculpa, aceito isso, foi dado a lei da vantagem. Porém, o seu Carlos Vinícius estava voltando de uma posição de impedimento. Ele estava num ponto A, voltando para o ponto B, e a posição do ponto A era de impedimento. Ou seja, ele estava em posição de impedimento. Quando ele bloqueou o Félix Torres para não conseguir chegar naquela bola. E eu nem estou dizendo que talvez o Félix Torres chegasse, mas ele teve sim obstruído a sua frente, ele teve sim um bloqueio e ele não conseguiu passar na linha que ele queria ir em direção ao adversário. O gol deveria ter sido anulado pelo VAR e pelo Bandeirinha também, porque o Bandeirinha também tinha que ter visto essa jogada. O Bandeirinha estava de frente
tinha que ter visto que o Carlos Vinícius estava voltando de um impedimento. Então, na regra, isso fica bem claro. Se ele está voltando do ponto A, que está impedido para o ponto B, é impedimento. E ele obstruiu o adversário. Ou seja, se ele bloqueou o adversário, o zagueiro adversário, falta impedimento. Ponto. O Internacional foi, sim, prejudicado nesse Grenal. E digo mais, Zezerino. Concordo com todas as tuas palavras até aqui e digo mais. Logo aos 40 segundos de jogo, também teve uma falta, uma tesoura no Bernabéu, que não aconteceu nada, nem falta foi dada. E era para cartão amarelo, sim. E o lateral que jogaria já amarelado. Não aconteceu. Por que será, né? Uma dúvida muito grande. Eu também concordo que o lance do mercado poderia sim ser para expulsão. Concordo, não estou tirando que foi tudo errado. Mas assim, num clássico Grenal, Zezerino, num jogo aonde é tudo muito intenso, só um time, e só um time tomou cartão amarelo, o outro não teve um cartão amarelo, é muito estranho. O Antônio respondeu aqui, quanto ao Inter, sempre vai ser Inter. É isso aí, Antônio, tamo junto. O Inter vai superar mais esse obstáculo que a Federação Gaúcha vergonhosamente colocou no caminho do Internacional. Se eles não queriam que o Inter fosse campeão, se eles já tinham escolhido o seu campeão antes de começar o campeonato estadual, eles poderiam ter avisado que pelo menos o Internacional teria colocado também na final os meninos do Sub-20, os meninos do Sub-15. Pelo amor de Deus, que vergonha, uma vergonha o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Mas, volta a falar, não adianta a gente se enganar, não foi só pela arbitragem que o Internacional perdeu esse jogo. Isso é um absurdo, cara, é um absurdo. O que fizeram com esse clássico Grenal? E para completar, Fernanda, para completar, para completar a arbitragem, o Daronco me coloca na súmula que o Fabinho Soldado invadiu, meu Deus do céu, a área mista. Não tem, a câmera pega de frente, o Fabinho nem alterar a voz com ele, alterou. Isso sim é manchar a história de um clássico. Isso sim é mostrar que o Internacional tem que jogar contra tudo e contra todos. Porque aqui no estado, a federação é sim azul. Faz isso. Acabou. Está na hora do Internacional começar a se posicionar forte e firme contra a arbitragem. Até o jurídico do Inter está se movimentando letargicamente, porque já deveriam ter se movimentado semana passada, quando começou as coisas se encaminharem, e estava lá o jurídico do Internacional e ele falou que o Inter tentou deixar o campeonato mais calmo, mais tranquilo, porque o ano passado foi feita uma gritaria por todos os lados e virou um caos o campeonato estadual. E o Inter tentou deixar o campeonato mais calmo. No estado, ganha campeonato, ganha quem grita mais. Ponto. O Internacional, o ano passado, gritou e ganhou. Esse ano, eles estão gritando desde o começo do campeonato estadual. Estão ganhando o campeonato. No campeonato, é um campeonato tão desprestigiado por ser tão fraco, tão banana. Quem está lá comandando o futebol do Rio Grande do Sul, infelizmente, que é um campeonato tão banana que ganha quem grita mais. Ganha quem grita mais. O campeonato gaúcho deveria ser mudado, não o campeonato de futebol, e sim um campeonato de grito. Quem grita mais é quem ganha o campeonato estadual.